Boa noite, pessoal! Nós vamos falar sobre sprinklers. A nossa equipe é composta pela Ana, Beatriz, Gustavo, Juan e por mim, Jéssica. Definição: sprinkler é um componente do sistema de combate a incêndio que vai descarregar água quando for detectado um incêndio. Ele é caracterizado como fixo e automático e também pode ser chamado de chuveiro automático. As normas pertinentes a esse assunto são a NBR 13.792, que fala sobre o procedimento na proteção contra incêndio por sistemas de chuveiros automáticos para áreas de armazenamento em geral, a NBR 16.400, que fala das especificações e métodos de ensaios nos chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios, a NBR 16.812, que fala sobre a proteção contra incêndio de áreas de armazenamento e exposição de aerosóis, utilizando o sistema de chuveiros automáticos, a NBR 15.647 e a NBR 15.648, que falam sobre o mesmo assunto, que são tubos e conexões de policlorado para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Entretanto, a primeira fala dos requisitos e métodos de ensaio e a segunda dos procedimentos de instalação. Temos também a NBR 10.897, que fala dos requisitos nos sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Os componentes básicos, segundo a NBR 16.400, são o corpo, como podemos ver ali na lateral esquerda inferior, o defletor, na parte superior, o obturador, mais na parte central, o elemento termossensível, também na parte central, o orifício, também um pouco mais na parte central, e o disco de proteção. Este último ele só vai ser obrigatório se as cotas dos sprinklers forem diferentes. Como é o funcionamento? Quando há um aumento da temperatura causada por um incêndio, o elemento termossensível ele vai se expandir e vai romper a ampola de vidro, ou vai ocorrer a fusão de um dos seus elementos. Isso vai depender do tipo de sprinkler, que vai ser falado mais para frente. Após o rompimento, o alarme ele vai ser acionado e a água vai ser liberada. Com a queda da pressão do sistema, as bombas de pressurização da rede vão entrar em funcionamento. O sistema ele vai permanecer ativo até que a bomba seja desligada, a bomba de incêndio no caso, ou que o reservatório de água se esgote. Quanto à classificação, de acordo ao elemento termossensível, ele pode ser dividido em liga fusível, que é quando o obstrutor ele é liberado a partir da fusão de um dos seus componentes quando aquecido, podemos ver nas imagens dos exemplos, e um sprinkler de ampola de vidro, que é quando o obstrutor ele vai ser liberado a partir do rompimento do bulbo de vidro, que é a parte central, pela pressão resultante da expansão do fluido nele contido, provocado pelo aumento da temperatura. Nós podemos ver exemplos nas imagens também. Olá pessoal, sou o Gustavo, continuando aqui a nossa apresentação, falar um pouquinho sobre classificação, de acordo com a NBR 16.400, de 2018. Então a norma traz essa tabelinha que define a área de cobertura para os chuveiros de cobertura padrão. Então, nessa tabelinha, de acordo com o tipo de teto, o método de cálculo e o risco da área, que pode ser leve, ordinário ou extra, a gente tem uma área que cada unidade de chuveiro possa atender, né? O Juan vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente, né? Na parte de dimensionamento. A gente também possui os chuveiros de cobertura estendida. Então, eles são projetados para cobrir uma área um pouco maior do que aquela dos chuveiros de cobertura padrão. Esses chuveiros, eles são do tipo spray. Então, ele possui um defletor, como a Jéssica já comentou anteriormente, que direciona o jato de água para que ele possa cobrir uma certa área. Então, como a gente pode ver ali na foto, por mais que a água tenha uma certa colisão ali no defletor, ela não volta, digamos assim. Então, ela não atinge o teto, coisa assim. Ela acaba se espalhando mesmo para a área de interesse. Agora, de acordo com a velocidade de operação,
eles podem ser classificados em chuveiros de resposta rápida, em que o seu elemento termosensível possui um índice de tempo de resposta menor ou igual a 50 milissegundos, que é a foto da esquerda ali, que a gente até pode ver que a ampola é um pouquinho mais fina, que ela é mais sensível mesmo. E a gente tem um chuveiro automático de resposta padrão, que é onde o elemento de termosensível possui um índice de tempo de resposta igual ou superior a 80 milissegundos, que é o da direita. A gente pode ver que eles têm a aparência muito parecida e o que muda mesmo é o tempo de resposta. Agora, também tem a classificação de acordo com a orientação de instalação. Então, na primeira foto ali a gente vê um chuveiro em pé, em que ele é instalado nessa posição mesmo da foto, com a intenção de jogar água para cima. Pode ser instalado no chão ou a alguma certa altura, em que tenha-se o interesse de cobrir uma área superior, né? A gente também tem um chuveiro embutido, que daí ele também já traz uma função um pouco decorativa, né? Em que ele fica embutido, mas mesmo assim ainda é perceptível uma partezinha ali para fora, né? Aparecendo. A gente tem o chuveiro flush, que daí também decorativo, né? E esse já é um pouco mais discreto, em que ele fica com todo o elemento embutido e apenas no momento em que ele é ativado, o defletor se prolonga, aí ele fica com a aparência de um chuveiro normal e faz a sua operação, né? Igual aos outros. A gente também tem o chuveiro lateral, em que ele pode ser instalado em paredes e ele faz a sua descarga lateralmente, né? Como está na foto ali superior, né? A gente tem o chuveiro oculto, esse é o mais discreto possível, né? Ele é totalmente embutido e ainda é coberto por uma placa. E no momento de funcionamento, ele libera essa placa e daí ele trabalha como um chuveiro comum, né? A gente também tem o mais comum, que é o chuveiro pendente, né? Ele é instalado geralmente no teto ou nas tubulações superiores, né? E direciona o jato de água para baixo. Aí a gente também tem condições especiais de uso, que são chuveiros decorativos, que eles podem ser cobertos por alguma camada metálica ou pintados, né? De acordo com a necessidade do projeto, com as cores do ambiente. A gente tem uma foto ali de um exemplo. A gente também tem os chuveiros resistentes à corrosão, que eles são fabricados em algum material ou revestidos com materiais que tenham essa resistência, né? Eles são utilizados em ambientes agressivos. E a gente tem também o chuveiro seco. Ele possui um nipple de extensão que torna ele um pouquinho mais alongado que os outros, como a gente pode ver ali na figura. E a sua particularidade é que ali na parte de entrada ele possui um selo em que só permite que a água entre no corpo do chuveiro quando ele estiver em funcionamento. E então ele serve para utilizar em locais onde a temperatura é muito baixa e possa ocorrer o congelamento, caso fique água no corpo do chuveiro. Então, locais como câmaras frigoríficas, por exemplo. Pessoal, então dando continuidade ao trabalho, vamos ver como é o dimensionamento das tubulações de sprinkler, baseado na NBR 10897 de 2014, que é a mais recente. Até então, a vigente era a de 2010, a última, antes dessa. Primeiramente, tem que se definir o tipo de risco que a edificação tem, que ela varia em 3 graus, né, que é o leve, o ordinário e extraordinário. À medida que cresce o risco, cresce também a carga de incêndio, no caso. O risco extraordinário e ordinário, eles têm 2 grupos de divisão, que é o grupo 1 e o grupo 2. E aqui, como tem nos exemplos, a gente tem como risco leve igreja, clubes e hotéis. No ordinário, que seria o grupo 1, vai ter estacionamentos, padarias e lavanderias. O grupo 2 vai ter confeitarias, destilarias e bibliotecas.
extraordinários. No grupo 1 a gente vai ter hangares, fundição, extrusão de metais. E no grupo 2, processamento de plástico, limpeza com solvente e tal. Todos esses grupos eles estão bem descritos. Ele é um anexo da norma, o anexo A, que ele vai definir o tipo de edificação em função do risco. Também não pode esquecer de um adendo aqui, que as edificações de risco leve com altura superior à máxima, elas vão entrar como cálculo com uma estrutura de risco extraordinário. Depois de definir o tipo de risco, você vai definir a área de cobertura de cada sprinkler que você vai instalar no seu sistema. Então, o dimensionamento do sprinkler é em função do risco também. Então, quanto menor o risco, mais área de influência você pode considerar como mais área de atuação o sprinkler vai ter. Salvo no caso extraordinário, que ele é padrão 12,1 metros quadrados de área de cobertura. E você também, dependendo do tipo de cálculo, você vai variar nessa área de cobertura. O método por tabela, por ser mais conservador, geralmente ele tem valores menores que o método pelo cálculo hidráulico. O que acontece, dependendo da tua área do galpão, e quando você precisar de sprinklers com maior área de cobertura, você vai ter que trabalhar com chuveiros automáticos com cobertura estendida. E aqui também há outra tabela para quando eu preciso exceder aqueles limites da cobertura padrão de sprinkler. Depois, tendo isso, a gente precisa definir o tempo de dimensionamento, que é basicamente o tempo mínimo que essa estrutura vai dar de combate ao incêndio que vai acontecer. Ela vai definir em tipo de risco e pelo método de dimensionamento. Para tabelas, eu só posso calcular isso para o risco médio, para o risco leve e ordinário, que seria de 30 e 60 minutos respectivamente. Para o dimensionamento, pelo cálculo hidráulico, eu calculo para os 3 tipos de risco. Para o risco leve eu considero como 30 minutos, para o ordinário como 60 minutos e para o extraordinário 90 minutos de combate a incêndio. Depois disso eu tenho que ter uma área máxima por coluna de alimentação. O que acontece? A cada coluna de alimentação vai ser composta de um conjunto de válvula de retenção e um alarme de incêndio. Então, cada conjunto de válvula e alarme, ela vai atender uma área máxima. Isso é para o quê? Para evitar de você dimensionar apenas uma saída do reservatório e você ter que trabalhar com tubulações muito grandes fora do convencional. Então, de acordo com o tipo de risco, você vai ter uma área máxima por essa coluna. Para o risco leve, você vai trabalhar com 4.800. Para o risco ordinário também. Aí, o risco extraordinário, se você calcular ele por tabela, você vai ter 2.700 metros quadrados de área. E por cálculo hidráulico, você vai ter 3.400. Repare que o cálculo hidráulico ele sempre vai te dar uma margem melhor de trabalho, já que a tabela é um pouco mais conservadora. Se o seu edifício ele for uma edificação só para armazenar materiais, no caso uma distribuidora, tem uma norma específica para esse tipo de dimensionamento de sprinkler, que é a NR 13792. Porque no caso, a forma como você vai organizar seus pallets com os materiais nesse depósito vai influenciar na forma que você deve dimensionar. A pressão de trabalho no chuveiro, basicamente isso quem vai definir é o fabricante. Caso ele não defina, você trabalha com no mínimo 48 kPa, mas também não pode ultrapassar o valor de 1.210 kPa. Então aqui, depois disso, você vai espaçar os chuveiros dentro da tua área de cobertura. Você vai ter que se preocupar com 2 afastamentos, basicamente. É o da parede e da parede até o chuveiro e entre os chuveiros, basicamente. Então, o afastamento dele da parede tem que ser no mínimo 10 centímetros e 2,30 m, no caso de risco leve e ordinário.
No caso de risco extraordinário, esses valores vão ficar entre pelo menos 10 e 1,85 m ou 2,30 m. Isso vai depender da densidade de chuveiros que você está adotando naquela área. Agora, o espaçamento entre chuveiros vai ficar pelo menos com 1,80 m e 4,60 m no risco leve extraordinário. No risco extraordinário, esse valor mínimo continua sendo 1,80 m, mas o valor máximo vai variar de 3,70 m até 4,70 m. Depende, de novo, da densidade do projeto. Daí, outro fator também interessante no dimensionamento é esse fator de descarga K, que ele é uma relação entre o orifício e o diâmetro, o orifício de saída da água e o diâmetro interno do sprinkler, que a norma define como essa relação entre a vazão e a raiz quadrada da pressão de trabalho do sprinkler. Isso aí é basicamente para tentar manter a proporção entre o furo que sai a água e o diâmetro interno, para acontecer o seguinte: o furo não ficar muito pequeno e você ter uma velocidade de saída de água muito grande, para daí não danificar o sprinkler na hora que vem o jato d'água, e também não acontecer do furo ser muito grande, e daí quando a água sair, ela vai sair com pouca velocidade e não vai ter a mesma área de cobertura que você dimensionou. Aqui é uma relação da avaliação que acontece com o diâmetro interno. Então, basicamente, se eu aumento o diâmetro interno da tubulação, eu vou ter que aumentar também o diâmetro de saída. Bom, dimensionamento por tabelas para edificações de risco leve é simples. Você vai ver o diâmetro que você está trabalhando, a quantidade que você precisa de chuveiros e o diâmetro mínimo que você precisa para atender a quantidade. Aqui na própria norma já dá pelo teu diâmetro 20, não pode trabalhar, o diâmetro 25, 32 e assim sucessivamente. Como material de trabalho, a norma só trabalha com cobre e aço. Ela só dá valores para esses dois materiais. Dimensionamento por tabela para o risco ordinário. Também a mesma coisa, você vê a quantidade de chuveiros que você tem na área e vai procurar um diâmetro que atenda a ele. Essa questão aqui de chuveiros abaixo de teto de forro é um detalhe interessante que vai ser apresentado ali na frente. É um detalhe construtivo que às vezes tem um sprinkler dentro do forro e embaixo dele, que é essa situação aqui. Eu vou ter um sprinkler fora do forro, que aqui seria o forro superior, e em cima dele também. Então tem uma tabela específica para esse tipo de situação. E como não era foco desse trabalho mostrar sistemas de cálculo, a questão de cálculo hidráulico ela não foi nem abordada aqui, mas só falando por cima, ela é semelhante ao cálculo da estrutura de água fria. Você vai considerar os ramais que atendem cada sprinkler e vai fazendo o mesmo sistema. Você calcula da ponta até chegar no reservatório. Então você vai calcular a pressão no ponto de trabalho no sprinkler, a perda de carga até ele, e você vai somando isso, e a partir disso você vai ter com essa perda de carga e a pressão no ponto, você vai procurar um diâmetro que atenda esse tipo de situação que você precisa. Então você vai procurar um diâmetro que atenda aquela perda de carga que você vai ter na situação que você dimensionou. Oi pessoal, é a Ana Paula. Eu vou dar continuidade na apresentação e eu vou falar sobre a normatização. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina traz algumas INs que falam a respeito dos chuveiros automáticos. A IN 01, na IN 01, na verdade, ele estabelece os tipos de ocupação que é necessária a utilização dos sprinklers. Edificações residenciais com altura maior que 30 metros, comerciais, indústria e depósitos com área maior que 3.000 metros quadrados ou carga de incêndio superior a 120 kg
por metro quadrado também é necessário. Shopping center com área maior que 5.000 metros quadrados. Boates e casas noturnas com área total construída maior ou igual que 750 metros quadrados também é necessário. A IN 015, ela fala sobre alguns locais que são isentos da instalação dos chuveiros automáticos, como banheiros, rampas de acesso exclusivo de veículos, escadas de emergência do tipo protegida ou enclausurada, a prova de fumaça pressurizada ou aberta externa, casa de máquinas, casa de gerador de emergência, locais onde tem equipamentos elétricos energizados. E ela faz uma ressalva que a gente tem que se atentar com ambientes onde a aplicação da água no combate ao fogo possa aumentar os riscos ou os danos. A IN 015 fala também que o projeto de sprinklers ele deve ser elaborado pelo método hidráulico, seguindo as especificações das NBRs que a gente já citou, principalmente a NBR 10.897. E se na edificação houver a exigência da instalação dos chuveiros automáticos, deve atender toda a área da edificação. As tubulações, conexões e válvulas, quando forem aparentes, devem seguir o padrão do projeto preventivo de incêndio na cor vermelha. E para os chuveiros automáticos com elementos termosensível de liga fusível ou ampola de vidro, ele deve atender às especificações da tabela 1 da IN 015. Essa tabela aqui. Ela classifica, né, o tipo de temperatura com a temperatura máxima do ambiente e no local do chuveiro automático com o tipo de chuveiro, né, no caso. Ou para a temperatura com o tipo de chuveiro de liga difusível e para a temperatura com o tipo de chuveiro com ampola de vidro. A IN 015 ela fala também que a gente tem que prever hidrante de recalque para o sistema de sprinklers, porque ele vai ser responsável pela irrigação contínua dos chuveiros, mesmo após o término da reserva de emergência. Ele deve ser instalado junto à entrada da edificação e ele possui 3 modelos. O aparente com abrigo, né, o hidrante com abrigo, o hidrante de recalque aparente e o hidrante de recalque embutido. Normatização em outros estados. A gente procurou também ver sobre as normas no estado de São Paulo. E a gente encontrou 2 instruções técnicas. A IT 23, que falou sobre o sistema de chuveiro automático, aplicando a todas as edificações onde é exigida, e leva em conta a NBR 20.897, e a instrução técnica 24, que fala sobre o sistema de chuveiro automático para a área de depósito. Ela tem como base a NFP 13 da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos. Oi, pessoal, é a Beatriz e, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre os fabricantes e os produtos. Segundo a IN 015 do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, segue um pedaço de uma das tabelas que foi mostrada anteriormente. Ela determina que para uma faixa de temperatura nominal de atuação entre 55 e 77 graus Celsius, a cor do líquido dentro da ampola de vidro ela deve ser vermelha ou laranja. E já para faixas de temperatura entre 79 e 107 graus, ela deve ser amarela ou verde. O sprinkler do modelo pendente, que tem como temperatura nominal de atuação 68 graus Celsius, custa R$ 28,00 para o fabricante Quality Tubos. E no dia que eu olhei, estava na promoção por R$ 20,79 o do fabricante Hidrodan, sendo que o preço sem o desconto é de R$ 29,90. O mesmo modelo de sprinkler, mas com uma temperatura nominal de atuação de 79 graus Celsius, ele custa R$ 28,00. O da Quality Tubos, e R$ 24,69 da Hidrodan, sendo R$ 29,90 o valor sem desconto.
Já no modelo Upright, na faixa de 68 graus, o valor ele também é de R$ 28,00 para a marca Quality Tubos e R$ 24,69 na promoção da Hidrodan. Nesse mesmo modelo, para uma faixa de temperatura de 79 graus, o valor é de R$ 28,00 para Quality Tubos e de R$ 24,69 na promoção da Hidrodan. Como é possível observar dos dois fabricantes, os 68 graus eles são vermelhos e o de 79 são amarelos. E também foi possível constatar que não há grandes variações de preço fora das promoções, uma diferença de mais ou menos R$ 1,00 entre os fabricantes. Aqui seguem os outros modelos de chuveiros automáticos que eu só encontrei com os valores do fabricante Hidrodan. Esse primeiro é do modelo pendente e com fator K de 80, na temperatura nominal de 68 graus, ele custa R$ 71,29 na promoção. O segundo, ele é do tipo embutido, ele trabalha numa faixa de temperatura igual ao do primeiro, mas o seu valor é de R$ 82,99. Esse terceiro modelo, ele é visualmente igual ao segundo, porém ele é aprovado pela ULFM, que são duas conceituadas instituições especializadas na proteção contra incêndio. Elas são internacionais e o valor dele é de R$ 109,29. Agora seguem alguns exemplos de projeto. Esses primeiros são imagens tiradas do Google. Já esse ele é um print de um projeto que a gente encontrou disponível em PDF na internet. Ele foi feito para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Essa é a legenda de uma das pranchas do projeto, porque apesar dos símbolos se manterem, as legendas mudam, porque tem prancha que tem outros modelos de sprinklers. E esses são diferentes níveis de zoom, só para a gente ter uma ideia da área que eu vou dar um zoom mais próximo agora. A gente vai encaminhar o PDF para a professora, para ela poder disponibilizar para todo mundo, caso alguém tenha interesse em olhar, além de estar no link aqui no print da legenda. Não, na legenda desse print. Aqui seguem as referências das normas nas quais nos baseamos para realizar o trabalho e também os demais sites. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que brevemente possamos nos ver e interagir pessoalmente. Se cuidem e cuidem daqueles que vocês amam.